Gente, vocês estão aí? Não sei o que aconteceu. Oi, Jô! E aí, Josefa? Gente, fechou a live do nada. Eu nem encostei nela, não sei o que aconteceu. Desculpa. Eu já tava falando na live e aí fechou aqui, não sei o que houve, mas vamos lá. Bom, oi Érica, oi Tuba, tudo bem? Viu? Temos bastante gente diversificada. Oi, Jô. Bom, vamos lá. Fechou aí a live anterior, não sei porquê. Se fechar de novo, eu entro de novo, tá tudo certo. Bom, oi Marina, tudo bem? Isso, obrigada, Débora, me ajudando até a retomar o assunto. Então é bom que a gente mata um pouquinho de saudade, troca um pouquinho. Maraíse. Ai, gente, eu não sei falar e ficar vendo as pessoas entrando e não conseguir falar. Eu tenho que ter autocontrole, vai. Controle inibitório. Ai, que difícil. Bom, vamos lá. Então, assim, a questão da gente ter que reprogramar a nossa rotina toda, eu acho que é algo que é essencial para a nossa saúde mental, né? Muitas pessoas já vêm falando sobre isso. Semana passada. Oi, Maraísa. Marielle. Semana passada eu fiquei muito preocupada, eu confesso que eu estava muito preocupada com os meus pacientes, porque a gente sabe que principalmente esse público, né, de crianças autistas com desenvolvimento atípico, elas precisam de uma constante estimulação. Eu imagino que muitas psicólogas que estão aqui compartilham isso comigo, que às vezes quando a gente tira férias, a gente já quer deixar um monte de atividade pronta, orientações, a gente chama os pais antes, para que eles continuem, né, dando prosseguimento ao trabalho e a gente não tenha perdas. Não estou falando em sentido de... Tem gente que usa o termo de as crianças vão regredir. Não é regressão, né? A gente sabe que a ausência de uma estimulação pode fazer apenas com que ele não vá, né, manter ou aprimorar um repertório que ele já está. E aí, naquela falta daquele repertório, outros repertórios vão ser aprendidos, sejam adequados ou inadequados. Então, eu fiquei pensando muito nisso. Eu fiquei, nossa, como é que vai ser? Porque ainda bem que os meus pacientes, a maioria, assim, nesse período estava numa fase muito boa. Já tinha conseguido voltar à rotina, estava respondendo super bem às atividades. Mas tinha muitas coisas que estavam começando a aprender e precisavam, com certeza, de mais estimulação para eles manterem o repertório. Então, foi uma coisa que me impactou muito e eu ainda estou preocupada, né? Mas... Enfim, eu acho que com as últimas notícias a gente já está começando a entender que infelizmente não vai durar tão pouco tempo. Pelo menos o mês de abril aí a gente já sabe que ninguém vai poder voltar a trabalhar, sair de casa, independente do que aquele ser falou, que a gente ignora comportamento inadequado, inclusive presidencial. Então, acho que assim, a minha intenção é passar para vocês algumas orientações. Bom, algumas delas, inclusive, eu já estou implementando, então eu fui um ratinho de laboratório e posso dizer que algumas estão dando certo. Bom, vamos lá. Em relação ao excesso de informações, eu acho que muitas pessoas também começaram a falar sobre isso, eu já tinha pontuado semana passada. Tome muito cuidado com essa facilidade que a gente tem de acesso à rede social. Não estou falando nem só da questão da televisão, porque a televisão a gente desliga, mas a rede social a gente fica o tempo todo no celular, toda hora a gente fica atualizando o feed. E está tendo um excesso de informação muito grande. Só que é aquilo, a gente tem a escolha de estar conectado a essas informações o tempo todo ou não. E a grande massa de pessoas teve aí, vamos falar, né, um pouquinho da comportamental, mas teve aí já nos últimos anos um repertório de sempre estar ali acessando a rede social para saber o que está acontecendo. E a gente hoje criou uma necessidade de a todo momento ter informação. Antes, antigamente, a gente pensava, ai, como é prazeroso você olhar para o teto e não fazer nada. Parece que a gente não sabe mais viver assim. Parece que o nosso cérebro já foi tão hiperestimulado que quando a gente não tem, entre aspas, nada para fazer, a gente busca. E a gente fica numa busca incessante que, na verdade, isso estressa mais o nosso cérebro. A gente precisa relaxar. Fora que a gente vê que esse excesso, né, de estimulação, redes sociais, tablets, enfim, aplicativos,
já dificultam a questão da gente não conseguir dormir. Então, o período que a gente teria para descansar o cérebro e literalmente desligar, muitas vezes a gente não consegue. Ou tem aquele sono que... Não sei se acontece com vocês, mas eu, como uma ótima pessoa ansiosa, eu costumo demorar muito para dormir. Eu tenho muita insônia. E não necessariamente por conta de internet, mas várias minhas preocupações, né? Coisas da vida. E aí eu fico pensando, hoje a gente já tem esse padrão de comportamento, já a todo momento está acessando as coisas e buscando essa informação. No momento que a gente está vivendo numa crise, onde a gente só tem informações negativas, o que a gente está fazendo? Qual a informação que a gente está dando para o nosso cérebro? É de que a todo momento a gente está numa situação incerta, a insegurança e a falta de resposta do que vai acontecer aumenta o nível de ansiedade. E aí você vai ver que vai ter pessoas que vão entrar num padrão de catastrofização também, e isso vai fazer com que elas não consigam parar de ruminar pensamento e não conseguem desligar e ficam ali retroalimentando, assistindo jornal de manhã, de tarde, de noite. Como vão ter pessoas que vão para o extremo oposto e vão ficar num limiar de tolerância muito baixo e vão para a internet para discutir o tempo todo. Ontem, por exemplo, eu fiz um experimento comigo mesma. Eu falei, cara, eu vou passar um dia sem assistir televisão. E aí fiquei no computador fazendo coisas de trabalho. Eu falei, não vou acessar, não quero nenhuma informação. Consegui? Mais ou menos, né? Tô brincando, consegui bastante, porque eu só fui ver internet. Internet não, celular eu vi, mas a televisão eu só fui ver, acho que era umas 11, 11h30 da noite. E aí eu descobri, né, o pronunciamento do dito cujo, aquele que a gente não pode pronunciar o nome, porque não merece. E obviamente também fiquei chocada, irritada, mas eu fiquei vendo mais o comportamento das pessoas, sabe? E a necessidade que a gente tem de, desculpa o termo, mas ficar vomitando toda hora o que a gente pensa. E, gente, não tô falando que a gente não pode colocar as coisas na internet, mas assim, já tá tão difícil e você pensa, eu vou agora distrair a mente, vou entrar no Face. E aí, quando você chega no Face, só tem gente falando coisa pesada, termos pesados. A gente já sabe que foi horrível o que ele falou. Eu acho que dificilmente, eu pelo menos não conheço ninguém que concorde com uma das palavras que ele disse. Foi absurdo a irresponsabilidade dele. Mas ficar alimentando isso e postando 1000 notícias sobre a mesma coisa, o que isso está agregando? O que isso está ajudando na nossa saúde mental? Então, eu acho que a gente tem que ter um momento de parar e pensar assim, será que agora não é o momento de eu focar em mim? A gente já sabe que tem um prazo, pelo menos um prazo inicial de que, ok, vamos fingir que seja o prazo de 2 semanas. Até aquele momento, nada vai mudar, ninguém vai sair de casa. Por que a gente precisa ficar todo dia sabendo quantas pessoas foram infectadas, quantas pessoas, enfim, não vai mudar nada, a gente vai continuar não saindo de casa. Então vamos focar um pouquinho em organizar a nossa vida, trabalhar a nossa saúde mental. Nossos relacionamentos estão muito enfraquecidos. Famílias e famílias que você vê que a criança passa o dia inteiro com babá, o dia inteiro com outras pessoas e pouco tem acesso aos familiares, porque os pais acabam chegando muito tarde, estão muito cansados. E não é muitas vezes escolha deles, às vezes é necessidade, às vezes realmente precisam trabalhar o dia inteiro para conseguir arcar com todas as despesas. A gente vive num país muito caro e a gente é muito mal remunerado. Só que as crianças ficam também numa angústia muito grande. E eu tenho muitos pacientes que eu vejo como muitas vezes eles querem apenas a presença dos pais. Eu lembro até de um menininho que eu atendi há muito tempo atrás, que ele veio até com uma demanda para mim, de que ele era transtorno positivo desafiador. E aí, porque ele grita, ele faz isso, ele bate, nananã. Ninguém consegue falar com ele, ele é extremamente agressivo. E quando eu consegui acessar esse menino, que foi difícil, não foi fácil, porque ele já estava ali num padrão muito enrijecido de rebater a todo momento as pessoas. E aí eu fiz um quadro de comportamento para ele. E aí, quando eu fiz o quadro de comportamento, eu coloquei acho que uns 5 comportamentos que ele teria que cumprir em casa, porque ele não cumpria regra de jeito nenhum. E aí eu fiz um combinado. Eu falei, olha, se você conseguir cumprir esses comportamentos nessa semana, no final de semana você vai ganhar uma recompensa. Então, vamos fazer uma lista de recompensa? E aí, o meu medo, né? Psicólogos sabem disso, era que a criança já começasse a colocar, né? Eu quero um PlayStation, eu quero uma bicicleta, eu quero ir para Paris. Porque às vezes a criança, né? Recompensa, vou pedir aquilo que eu super quero. E esse menino que veio com todo esse estigma, ele começou a escrever, eu queria que meu pai me levasse para comer açaí. Eu queria que minha mãe me ensinasse a andar de bicicleta. Eu queria...
E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que ele está dizendo pra gente, né? A gente está vivendo realmente nessa sociedade que a gente não tem tempo pro outro. E quando a gente tem um tempo, a gente também quer se desligar do outro porque a nossa cabeça está tão estressada que a gente quer ver meme na internet. E aí o nosso filho está na sala, a gente está lá no quarto, rolando feed o tempo todo. Então, eu não sei se às vezes eu tô muito triste com essa situação, confesso que tá difícil para mim, eu sou muito ansiosa. Tô fazendo muita respiração diafragmática todos os dias, mas eu tô tentando colocar as coisas em prática, porque eu vejo que quando a gente consegue se colocar em ação, o tempo passa mais rápido e as coisas começam a fazer mais sentido. E aí, assim, uma orientação básica que eu dou para vocês é, se vocês tiverem realmente essa necessidade de todo dia saber o panorama do que está acontecendo, escolham um momento do dia, só um, de verdade. Um telejornal, eu não entendo por que a Globo pegou e fez uma cobertura a manhã inteira do coronavírus. Gente, já tem 10 telejornais do dia, por que não deixou Ana Maria, não sei o quê, pelo menos o povo se distrai. E é uma forma de adoecimento coletivo, né? Então escolha um momento, sabe? Só o Jornal da Manhã, da tarde ou da noite e pronto. E coloquem isso como uma regra da casa, porque também não adianta. O pai assistiu da manhã, a mãe assistiu da noite e no final todo mundo está assistindo o dia inteiro. Então tenham esse cuidado. Quando conversarem com as crianças sobre o coronavírus, cuidado também com a forma como vocês falam. A gente vive numa sociedade que toda ela é ansiogênica, não só são os adultos que estão trabalhando o dia inteiro. As crianças também estão muito ansiosas. E aí essas crianças chegam no consultório com uma demanda muito alta muitas vezes. Muitas vezes são muito cobradas. Então a gente tem que ter esse cuidado também, porque elas já estão nesse nível de ansiedade tão grande que às vezes uma informação assim que a gente conta para elas vira isso. E aí começa a gerar medos, esquivas de situações sociais, porque ela acha que se ela for em qualquer lugar ela vai ser infectada, ela vai morrer, e é sempre uma coisa catastrófica. Ok, não estou dizendo pra gente mentir, mas a gente pode passar as coisas de uma forma mais leve. Tem várias historinhas sobre o coronavírus na internet, pega uma historinha ali junto com ela, mostra a possibilidade, finge que ela pode ser um super-herói e ter um poder para conseguir salvar o mundo. Explica que há possibilidade das pessoas pegarem coronavírus, ficarem doentes, mas que há médicos que podem cuidar delas. Porque eu acho que fica muito esse noticiário toda hora de morte, e as minhas crianças eu vejo que todas elas estão achando que se pegar, vão morrer. E essa coisa realmente tomou uma outra proporção. Em relação à rotina, e só mais uma coisa da rede social, como eu falei de ontem, né, que teve essa coisa do ser lá. Cuidado, porque quando vocês ficam também comentando o que as pessoas falam, vocês estão retroalimentando em vocês também esse ódio, entende? E não faz bem pra mim, não faz bem pra vocês. Então vejam, avaliem e filtrem mais também o que vocês expõem, porque tudo que a gente coloca pra fora volta pra gente também, tá? Então é só uma reflexão pra vocês fazerem. Hoje a gente já tem uma rede de psicólogos que está oferecendo terapia online gratuita para pessoas que estão passando por esse momento de estresse, de ansiedade por conta do coronavírus, para as pessoas que estão de frente nessa batalha, né, os médicos e os profissionais da saúde. Então procurem, se cuidem, mas tenham esses cuidados no dia a dia também. Em relação aos pais, né, os adultos que têm filhos, eu sei que é muito difícil programar uma rotina, principalmente sem saber o prazo, né, de quando que isso tudo vai acabar. Mas pensem, por exemplo, quem trabalha com autismo, a gente sempre não tem aquela mentalidade de, não, vamos lá. Como são crianças que têm uma lógica, né, elas querem entender como as coisas vão acontecer, e quando as coisas não saem dessa forma, elas se desorganizam e ficam muito ansiosas, qual a primeira estratégia que a gente usa? Construir um quadro de rotina, não é? Então, se a gente usa essa técnica com as crianças para construir esse quadro de rotina e elas não serem pegas com essas imprevisibilidades e conseguirem diminuir o nível de ansiedade, por que a gente não faz isso com a gente também? Vocês não usam agenda quando vocês têm paciente de vocês, com horário, vocês se planejam, eu tenho um atendimento, antes eu vou sentar, vou separar o material do paciente. Quanto mais a gente tem até controle, né, das situações, menos ansiedade a gente tem. Com certeza não são todas que a gente vai poder ter o controle e normalmente é o que gera mais ansiedade. Mas vamos separar um horário na semana. Pega hoje, saiu daqui depois da live, uma horinha, senta,
Pega uma planilha simples, faz um papel, cartolina, o que vocês quiserem, tem modelos na internet, 1000. E pensem assim, ok, como que eu posso organizar a rotina dos meus filhos de uma forma que eu consiga dormir tranquila, porque eu já sei o que eu vou ter que fazer no dia seguinte, e eles não fiquem numa ansiedade, e agora, mãe, o que eu vou fazer, não vou fazer? Organiza. O que eu proponho para vocês no primeiro momento? Primeiro, tem que ter horário de estudo. A gente não pode esquecer que essa fase vai passar, ela é temporária. Se vai durar 1 mês, ou 2 meses, ou 3, eu não sei. Mas, de qualquer forma, as crianças vão voltar a estudar. Aliás, algumas já estão tendo aula online nas escolas, o que está sendo muito bom para preencher esse tempo delas de uma forma produtiva. Algumas ainda não estão tendo. De qualquer forma, mantenha um horário de estudo. Olha, se meu filho sempre estudava de manhã, então vai ser de manhã. Tudo bem, né, gente? Não precisa colocar o bichinho para estudar 7 horas da manhã, né? Então, e aí, sejam, né, flexíveis, 9 horas, 8h30, não sei, mas coloca um horário que esteja pré-estabelecido já para essa criança. Quem não está tendo aula online na escola, pega o material da escola que ela já estava estudando. Vamos fazer uma revisão? Então vamos lá. O que você estava estudando? Estava estudando sobre feudalismo. Que legal. Então vamos fazer uma coisa? A gente vai fazer então, deixa eu pensar, um resumo sobre o feudalismo. Como que eu posso fazer de uma forma mais divertida? Porque em casa é chato. Vamos fazer uma história em quadrinhos sobre o feudalismo? Cara, vai ficar muito legal. Você já pensou que se ficar tão legal, tão divertido, colorido, a gente pode botar isso na internet e enviar para os seus amigos? Eles vão amar. Pronto, você já estimulou o seu filho a estudar. Você criou uma ferramenta junto com ele. Ele pode ajudar outras pessoas e ele começa a aprender que é legal produzir conteúdo para ajudar outras pessoas. E outra, você preencheu o tempo dele, né? Só que de uma forma produtiva, né? Então, vamos tentar pensar em coisas diferentes. Não, meu filho não gosta disso. Faz, então, perguntas e respostas. Olha, eu vou pegar essa matéria, vou te dar. Você vai ler ela por tanto tempo e depois a gente vai fazer um quiz. E eu vou fazer algumas perguntas. Eu vou ler e vou te perguntar, hein? Quero ver se quantos pontos você vai conseguir. Vamos tornar as coisas mais divertidas, porque... Isso aí, Marina. As crianças estão perdidas e estão sozinhas mesmo. Então, assim, se a gente conseguir interagir com elas, mas, assim, conseguindo fazer que elas pensem que pode ser divertido de uma outra forma, existem possibilidades, né? Talvez elas não consigam pensar isso no primeiro momento, mas, às vezes, a gente dando um modelo faz com que elas consigam começar a ter ideias incríveis, às vezes, que a gente nem pensaria. Então, assim... fazer resumo, fazer perguntas e respostas, fazer história em quadrinho com o material da escola e vai guardando, porque quando ele voltar para a escola e tiver que fazer prova, olha que maravilha, ele já tem ali todo o material de estudo, que inclusive você pode estar ensinando seu filho métodos de estudos diferenciados que nos momentos onde você estava no trabalho, você nunca teria tempo de ensinar ele. E aí depois ele pode desenvolver isso com autonomia. Então, eu vou falar um pouquinho de adolescente também. Mas isso também serve para os adolescentes, tá? Não é só para as crianças, não. É que eu falo muito termo criança, mas é criança e adolescente. Mas tem um tópico aqui que eu botei específico para adolescente depois. Pode deixar, Marina. Então, assim, primeira coisa, então, estabelecer horários. Outra coisa, a gente está no mundo agora virtual. Vocês já pensaram que tem muita criança hoje em dia que quer ser youtuber? Aí a mãe fala, não, você não vai ser youtuber, você não pode isso, daquilo. Ok, a gente pode tentar flexibilizar. Bom, você quer ser youtuber e eu quero que você estude. Então, você vai ter que me mostrar que você tem responsabilidade suficiente para poder ter um canal seu com outro tema. Num primeiro momento, então, você pode fazer uma videoaula para mandar para os seus amigos. Tudo que você estudar, você vai passar para eles. Eu tenho um paciente meu que eu fiz isso com ele. Ele ama história. E eu falei, por que você não ensina? Tem vários amigos seus que têm muita dificuldade com história. Você explica super bem. Faz seus vídeos. Se não quiser botar no YouTube, envia para eles. Eles vão amar. Então, vamos pensar em possibilidade. Vamos sair desse sistema enrijecido. Até porque a gente costuma criticar muito, né? De que a escola tem uma metodologia arcaica, que não acessa a forma de aprendizado. Mas muitas vezes a gente ensina para os nossos filhos da mesma forma. Então, a gente pode aproveitar para explorar também as nossas habilidades nesse momento. Então, acaba que os dois podem aprender. Outra questão,
que é muito importante. Todas as mães dos meus pacientes sabem que eu puxo a orelha delas sempre, que se chama horário de eletrônico. Gente, tá surreal. O dia inteiro essas crianças estão enfurnadas no eletrônico. E assim, não é criança, não é só adolescente, tem bebê que passa comendo papinha, vendo galinha pintadinha no tablet. Gente, não sei a idade da maioria aqui, mas a galera da minha época, pelo menos, década de 80, a gente não tinha internet. E a minha mãe fazia aviãozinha, minha mãe brincava, me estimulava de outras formas. Essa interação, ela tá sendo perdida nos relacionamentos familiares, infelizmente. E aí tem muito que eu falei lá nisso, né? Da gente estar cansado, estressado. E aqui, ó, tem uma ferramenta aqui ótima que eu dou pro meu filho e acabou. Se no momento que você está estressado, você realmente necessitar usar aquilo e ser algo pontual, gente, ok. Tudo na vida é equilíbrio, mas não o tempo todo. Só que hoje a gente não tem essa desculpa. Se a gente está em casa, a gente tem esse tempo. Então vamos usar ele de forma saudável. Estabeleça horários que o seu filho pode usar eletrônico. Aí você pega o quadrinho de rotina que você está lá, colocou o horário de estudo, horário de almoço, o horário também para usar tablet, celular, computador, videogame. Coloca quais horários ele pode. Então, ó, você vai ter 1 hora de eletrônico, depois 1 hora de brinquedo. Brinquedo concreto, sabe? Jogar jogo. Depois, você vai ter um horário disso. Vamos estabelecer melhor essa rotina. Outra coisa, antes de dormir, tirem eletrônicos dessas crianças. A gente já sabe, já tem milhões de pesquisas mostrando que o excesso dessa luz, né, desses eletrônicos, a luz azul, ela diminui muito a produção de melatonina. E é a melatonina que é responsável pelo esse adormecimento, para a gente começar a dormir. Se a criança passa o dia inteiro ligada, né, o tempo todo em celular, tablet, o que seja, ela acaba tendo mais dificuldade no sono. E aí, se o sono dela não tem qualidade, ela não dorme bem, acorda cansada, o nível de atenção cai no dia seguinte para estudar, e aí vira um ciclo de problemas. Então, o ideal que eu falo para as mães dos meus pacientes é assim, pelo menos terminar os eletrônicos, eu gostaria que fosse umas 3 horas antes. Como eu sei que é difícil, eu coloco assim, então, se a criança dorme 9 da noite, então no máximo até 7 ela pode mexer, depois acabou. Ah, vai ler livrinho, outras coisas. Por quê? Porque o cérebro, ele fica super estimulado, muito ativado, porque o jogo tem luzes, tem som, movimento. Tudo isso faz com que várias áreas sejam ativadas e depois, para ele conseguir diminuir, acaba sendo muito mais difícil, ainda mais com essa diminuição na produção de melatonina, ok? Então, esse é outro horário. Eu anotei alguns tópicos aqui para falar para vocês. Coloquem também um horário específico para brincar com família. E aí o brincar, né, pode ser jogar um jogo, e aí é criança, adolescente, pega jogo da vida, o War, imagem ação. Tentem ter esse momento da família, os pais junto com a criança. A não ser que o pai tenha que fazer um home office, tenha que trabalhar, mas aí ele tem que estar próximo em algum outro momento. Então ter um horário exclusivo com a família também é importante. Um horário para brincar sozinho com o brinquedo. Esse tópico eu coloquei porque eu acho que é muito importante. Isso é uma questão que eu venho discutindo muito também com os meus pacientes. O que acontece? A gente está nessa fase, né, das crianças estarem toda hora presas a esses eletrônicos e elas estão explorando pouco esses materiais, esses jogos, brinquedos. E é importante para a gente também criar nessas crianças criatividade, flexibilidade cognitiva, elas aprenderem a mexer em brinquedos de formas diferentes. É que nem você pensar, quando eu era pequena, se eu ia no dentista, a gente esperava, sei lá, 1 hora, porque o dentista atrasava muito. Na recepção não tinha brinquedo. Às vezes eu pegava uma caixinha que eu via ali, um pedaço de papel e começava a construir coisas, fazer coisas para me ocupar. E as crianças hoje em dia têm um repertório muito pobre em relação a isso, porque normalmente a primeira coisa que elas pegam é o celular, porque é o que está acessível a todo momento. Então, deixar uma caixa de brinquedos para elas explorarem, brincarem sozinhas, pode ser muito importante. Isso vai desenvolver a autonomia delas, vai fazer com que elas entendam que é necessário elas respeitarem o tempo dos pais. Então, tem momento que os pais precisam ter um tempo para eles, até para coisas fúteis. Ah, quero ver minha série. Eu não posso ter meu filho a todo momento. E qual é um cuidado que a gente tem que ter agora? Como os pais estão em casa integralmente, eles acabam estando muito disponíveis para as crianças. E numa de não frustrar a criança, toda hora que a criança chama, eles vão até ela e brincam e dão atenção. Sendo que isso vai ser um padrão que eles vão poder manter quando voltar à escola?
Quando eles voltarem ao trabalho? Também não. E aí, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por quê? Muitas crianças podem começar a criar uma dependência de só fazer as coisas na presença dos pais. E aí, quando voltarem à rotina, terem um problema nessa separação. E o que a gente chama, em alguns casos, de ansiedade de separação. Então, coloque no dia, filho, olha, agora a mamãe vai fazer isso. Eu não vou poder te dar atenção agora, mas você pode fazer isso, isso ou isso. Dê alternativas para eles. Porque se ele ficar ocioso e sem demanda, ele vai atrás de você. E aí ele vai atrás de você e vai ficar, ai, tadinho, né? Tadinho. Eu vou ter que dar atenção para ele. E quando você faz isso, no momento que você botou uma regra de que não ia dar atenção para ele, você está reforçando esse padrão de comportamento inadequado. Sem querer? Eu sei que é sem querer. Mas é um padrão que ele vai se permanecer. E depois vai ser mais difícil você conseguir desconstruir. Então é só uma coisa para vocês ficarem realmente mais atentas, tá? Até para as crianças não se focarem em vocês, mas elas também desenvolverem essa autonomia que é necessário. Todo momento na vida vai ter um momento que a gente vai precisar aprender a ficar sozinho. Em relação à atividade, gente, tem muita atividade que vocês podem fazer junto em casa com essas crianças. Então, vamos pegar uma receita de cookie na internet. Vem aqui, vamos fazer. Crianças autistas que têm dificuldade de entender o passo a passo, usar pista visual, como é que faz a receita. A gente vai pegar farinha, põe a foto da farinha, agora açúcar, agora chocolate. E aí vocês vão trabalhar tanto sequenciamento quanto o encadeamento de resposta, a questão da criança seguir instruções, que são habilidades que a gente trabalha na terapia ABA, né? Então, tanto dá para trabalhar todas essas habilidades, como ser um momento prazeroso de família. Assistam filmes com seus filhos, pipoca, ensinem eles a fazerem a pipoca no micro-ondas, vamos dar autonomia para eles, não deem as coisas prontas, aproveitem, vocês têm aí uma fase de imersão de trabalhar a independência dessas crianças. Tenham certeza que depois o resultado vai ser muito positivo. Vocês vão sair ganhando muito. Façam coisas diferentes. Se a criança só pintava desenhando em casa com lápis de cor, peguem tinta, vamos pegar, cortar uma esponja. Trabalhem com a criança a criatividade. Está faltando muito isso hoje em dia, infelizmente. Eu estou vendo as crianças cada dia mais restritas. Então, como que a gente pode pintar de uma forma diferente? Vamos pegar a caixa de leite que acabou, pegar recicláveis e vamos construir, então, como que é o coronavírus? E agora o super-herói, como que ele vai atacar ele? Faz uma história, um teatro, pega uma câmera, filma. Então, façam coisas que sejam diferentes, divertidas e estimulem eles a criar. Isso aumenta o nível de flexibilidade cognitiva dessas crianças, o que ajuda elas a lidarem no futuro com qualquer imprevisibilidade. Isso é muito importante, ok? Falei de teatro, experiências também, tem vários vídeos de experimentos, né, que as crianças podem fazer em casa, com os pais. Os pais que às vezes ficam, muito na deles, sem ficar muito perto das meninas, não brinquem só com seus filhos homens, brinquem com as meninas também. Pega um dia e fala, filha, me dá seu esmalte aqui, eu vou pintar sua unha. Ai, Gabi, eu não sei pintar, não interessa. Nesse momento ela vai querer você perto dela, é atenção, é cuidado, é carinho. E ela vai, com certeza, ficar muito feliz de ver o pai dela, que nunca fez isso, pintando as unhas dela. Quem sabe ele até deixa ela pintar as unhas dele também. Então, assim, é criar momentos prazerosos, entende? Ao que você atribui essa questão das crianças estarem tão padronizadas. Então, não sei se você entrou no início, mas eu falei muito da questão do acesso irrestrito em relação às tecnologias. Como essas crianças estão sempre, a todo momento, fazendo as mesmas coisas, usando os mesmos tipos de habilidades, elas acabam não tendo a necessidade de construir, de criar, porque está tudo muito acessível. E o eletrônico não é algo que você tem que criar, ele é algo muito pronto, o jogo já está pronto, entende? Então é isso, pegar a caixa, sucata, vamos construir um prédio, vamos fazer brinquedos novos. As crianças hoje estão super lotadas de brinquedos que às vezes elas nem lembram que elas têm, não é? Quantas crianças que você não pega um dia e fala assim, dá uma olhada no seu armário. Olha que você brincou, aqui tem o cabeça de batata. Nossa, nem sabia que eu tinha.
Porque às vezes ganha tanto presente de aniversário que a criança não mexe, não brinca. E aí fica tudo muito supérfluo. E a gente tá numa sociedade muito supérflua, né? A criança brinca uma semana com aquilo porque ela queria muito, fez do pai, chorou pro pai comprar. Semana seguinte ela viu, sei lá, Lucas Neto falando de um brinquedo e aí já virou o novo brinquedo que ela quer. Ela acabou de ganhar um e nem aproveitou ele. Então, assim, construir junto, isso vai trabalhar muito essa questão da flexibilidade e da criatividade. Foi isso que eu quis dizer. Tá, Mara? Acho que é Mara, né? Teu pai deixava você pintar as unhas dele? Gente, é muito divertido, são coisas muito simples. O teu pai agora vai fazer um penteado em você. Filha, me ensina a fazer. São momentos muito simples, muito pequenos, mas eu acho que vão aproximar as relações, sabe? E a gente sair um pouco dessa zona de conforto é importante também. O que mais que eu botei aqui? Deixa eu ver, ó. Além disso, eu acho que assim, tá tendo uma onda muito legal de vários profissionais de áreas completamente distintas, oferecendo material na internet, oferecendo cursos gratuitos também. Já vi até curso de Harvard. Então, assim, eu sempre tive vontade de aprender a costurar. Eu sempre tive vontade de aprender a fazer maquiagem. Ou aprender uma língua nova, ou fazer mágica. Gente, eu sempre quis aprender a fazer mágica. Pega a internet, pega um canal e aprimora. O seu cérebro ele precisa estar aprendendo, em movimento. Vamos estimular as sinapses cerebrais um pouquinho, né, gente? Porque, assim, você vai reforçar também o quanto que você é capaz de fazer as coisas. Então, hoje eu comecei a aprender, sei lá, um tempo verbal aí. E aí, no dia seguinte, eu aprendi outro. Você começa a ver que, nossa, meu tempo está sendo produtivo. Quanto mais tempo a gente passa sem fazer nada, ou só se alimentando, né, desses noticiários pesados, mais prostrado, mais triste a gente fica. Então, se colocam em constante movimento, tá? Vocês vão ver que depois vocês vão se sentir mais fortalecidos e quem sabe quando a gente voltar a trabalhar, as habilidades que vocês aprenderam podem inclusive ajudar vocês no trabalho de vocês ou ter uma renda extra, quem sabe. Bom, o que mais? Eu tô falando muito rápido, né, gente? Eu nem sei como é que tá meu tempo. Quanto tempo que eu já falei? Alguém sabe me avisar? Eu não faço ideia. Eu sei que é 1 hora, né? Outra coisa, tem muitas crianças que estão sentindo muita saudade dos amiguinhos. Muitas. Hoje mesmo eu tava falando com uns que ele quase chorou na live, no grupo, falando comigo que ele tava com muita saudade dos amiguinhos. Então, assim, vamos estimular essas crianças, já que a gente tem, então, a internet, fazer o Zoom é um aplicativo, né, que dá pra você conectar várias pessoas ao mesmo tempo, como se fosse um Skype, né? Manda um e-mail para as crianças, para a mãe das crianças, vamos marcar no dia tal, no horário tal. Obrigada, Yuri. Da gente fazer uma live com todas elas juntas para elas brincarem, elas se divertirem. Nossa, os dois que eram 2 meninos dentro do espectro, né, agora que eu tava. Eu vi que eles ficaram assim, né, tentando entender como é que era, mas no final até que deu certo. Então, assim, é uma coisa nova. Futuramente vai ter essa coisa deles quererem jogar online, vai um amiguinho da escola, um dia vai chamar ele para jogar online e ele nem sabe como fazer isso. Pensa que então a gente está tendo uma oportunidade, que agora é o nosso único recurso é o virtual, de estar treinando um novo repertório deles, de que também é possível, né, falar com os amigos virtualmente. Então, eu acho que essa bagunça é legal. Ou então, crianças que gostam de escrever ou desenhar, façam cartinhas para os familiares que estão com saudade, ou desenhos, tira uma foto e manda para eles. Eu tenho certeza que no nível emocional que todo mundo está agora, você abrir seu WhatsApp e ter um desenho de uma criança dizendo que está com saudade, gente, eu não sei se eu sou muito boba, mas eu fico toda derretida. Então, vocês vão fazer bem para essa criança que vai estar expressando o sentimento dela e vai estar fazendo bem para o destinatário, que ele vai receber uma coisa surpreendente. Essa troca de carinho e afetos pequenos de dia fazem muita diferença e ajudam na nossa saúde mental também. Talvez a gente tenha um olhar mais para o que foi positivo hoje no meu dia, né? Faz uma caixa bonita, põe papel colorido, purpurina, pega tudo que sobrou aí do carnaval, que ninguém usou, e eu tenho certeza que todo mundo tem pelo menos um pote de glitter em casa. Faz uma caixa super brilhosa, põe pluma, sei lá, o que vocês quiserem. E aí faz uma caixa de recordações positivas desse período que a gente está tendo. E todo dia a criança vai desenhar ou vai escrever
uma coisa que foi muito legal no dia dela. Se a gente for ficar aí numa quarentena mesmo, que sejam 40 desenhos ou 40 bilhetes que ela vai escrever, para que quando toda essa experiência acabar, ela veja que teve um saldo positivo. A gente teve perdas, mas com certeza a gente vai ter ganhos também. Então, acho que isso é importante e é uma forma mais concreta de vocês ensinarem isso para elas. Isso é mais uma ideia. Outra questão, aproveitem que a gente tem essa necessidade de acumulação o tempo todo de tudo, né? Criança ganhando muito brinquedo, a gente comprando muita roupa, comprando muito aparelho. Para um momento e vamos ensinar as crianças que é importante também a gente pensar no próximo, a gente doar, né? Então, antes de vocês falarem com o filho de vocês que vocês vão fazer aí uma limpa no armário deles para doar brinquedos, deem um exemplo primeiro. Peguem o armário de vocês e fala: hoje a mamãe vai separar muitas roupas que ela nem lembra mais que ela tem, que ela nem usa mais, para depois ela poder doar para as pessoas que precisam. Quando a criança vê você fazendo isso, esse modelo vai começar a inspirar ela. E ela vai começar: eu também tenho uma roupa que eu não uso mais, posso também doar? E aí, quem sabe, daqui a pouco você vai no armário de brinquedo delas e faz isso. Acaba sendo uma faxina, energia circula também, né? Também é bom. E ocupa o tempo. Então, eu estou dando várias ideias para vocês ocuparem tempo de formas produtivas, tá, gente? Se vocês tiverem de ideias, vai colocando aqui que vão compartilhando com todo mundo também. Outra coisa que também pode ser legal, vocês... Quem tem criança pequena, né? Isso com autistas eu peço muito, para os pais categorizarem os brinquedos. Eu normalmente compro aquelas caixas de casa e vídeo transparentes, que aí tem uma tampa transparente que o fez faz um pleque assim para abrir. Eu faço muito isso com essas crianças até para ensinar elas o mando, né, que a gente chama, que é a capacidade delas solicitar ajuda para abrir a caixa. E aí, normalmente, o que eu faço? Como são transparentes, eu coloco categorias diferentes de brinquedos. Então, uma caixa só de instrumento musical, uma caixa só de bonecas, uma caixa só de carrinhos. E aí, eu coloco a foto na frente, né? Então, categoria de instrumento musical. Uma foto de instrumentos musicais e o nome, instrumentos musicais. Isso tanto organiza, né, a casa, como também vai ajudar essa criança a saber solicitar o brinquedo que ela quer. Então, você trabalha também esse repertório. Então, pode ser algo bom para você também saber ensinar a criança que quando ela começa a brincar com um determinado tipo de brinquedo, ela não pode sair abrindo diversas casas, que a casa fica uma zona. Ela primeiro tem que guardar na caixa esses brinquedos e depois solicitar a outra caixa. E isso é uma habilidade que eu acho que hoje em dia não é a maioria das crianças que tem. E não estou falando de crianças autistas, tá? Porque muitas vezes a gente fica naquele desespero de que a casa tá toda bagunçada e fala: pelo amor de Deus, o que o He-Man tá fazendo aqui com um pianinho, com uma bolha de sabão, tá tudo misturado e a criança não tá brincando com mais nada daquilo e tá tudo no chão. E muitas vezes os pais, nesse pânico, nesse desespero, o que eles fazem? Vai guardar agora! Aí a criança ignora e o pai vai lá e guarda. E aí acaba ensinando, né, de que não é importante ouvir o que o pai solicita, porque ele vai acabar fazendo por você. E vocês acabam, sem querer, reforçando comportamentos inadequados. Então, é importante que a gente tenha isso também, de aproveitem esse momento para pensar quais são os comportamentos que o meu filho tem que ele precisa melhorar. Como que eu posso criar situações em casa para trabalhar isso? Então, filho, a partir de hoje, sempre que você quiser brincar com um determinado brinquedo, você pode brincar com ele, mas só pode pegar outro quando você guardar esse. Combinado? Pediu para ele guardar? Faz ele guardar. Então, são coisas muito simples do dia a dia, mas a gente acaba, né, deixando passar. Antes a gente tinha essa desculpa, né, de que meu dia tá estressante, eu não tenho tempo. Agora a gente tem. Então, vamos botar isso em prática. Crianças que têm vovó e vovô em casa, peguem aqueles livrinhos de passatempo, caça-palavras, palavra cruzada. Bota eles para ensinarem vovô a vovó, ou achar junto com eles, criar aí uma interação positiva, né? E fazer com que eles fiquem mais próximos nesse momento, sem contato físico, mas de uma forma mais prazerosa e divertida também. Meu avô e minha avó estão em outra casa. Liga o Skype e fala: vou falar uma charada aqui do passatempo. Combinado? Então você do outro lado vai ter que me dar a resposta. Vamos ver se você consegue. Vão trocando, vão fazendo essa relação se estabelecer. Isso é uma fase muito boa também para a gente recuperar, né, relacionamentos que a gente há muito tempo não conversa com pessoas. Então aproveitem. O que mais? Nossa, falei muita coisa. Estou correndo aqui porque eu sei que o tempo está curto. Tarefas domésticas. E aí, esse ponto eu queria falar mais em relação... Não que isso não possa ser feito com criança, mas em relação aos adolescentes.
Por quê? Claro que todo mundo quer que os adolescentes façam todas as tarefas maravilhosas de casa. Todo mundo quer, isso é um sonho. Mas, às vezes, a forma como os pais fazem acaba se tornando muito conflituosa. Porque fica muito aversiva, de tipo, você tem que arrumar a sua cama, você tem que. Em vez de a gente falar dessa forma, por que vocês não buscam fazer junto com eles? Então, em vez de, vai arrumar o seu quarto, isso está um absurdo, pega o adolescente e fala, filho, a gente precisa arrumar o seu quarto. Oi, Rose. Oi, Mari. Oi, Ana. Saudade de vocês. Então, assim, quando vocês tiverem alguma meta de tarefa doméstica, porque eles têm que fazer parte também, eu acho que é importante até para vocês trabalharem a empatia, deles entenderem que, olha, filho, nessa fase a gente está sem diarista e eu preciso da ajuda de vocês. Vocês também moram nessa casa, a gente precisa dividir essa tarefa. Mas em vez de vocês chegarem e apontarem apenas que ele tem que arrumar o quarto, fala, filho, vem cá, vamos fazer uma coisa? Eu vou te ajudar. Ensina ele a como fazer isso junto, entende? Olha, como que a gente pode arrumar o seu quarto? Você quer começar por onde? Pelo armário, pela sua escrivaninha? Eu vou te dar umas ideias. Quanto mais você fizer isso, fazer de uma forma prazerosa, conversando com ele, brincando, nossa, você ainda tem isso, não acredito. Ai, você lembra quando você comprou isso? E aí você vai resgatando, às vezes, memórias afetivas de coisas que você nem lembrava mais. E aquilo que antes era para ser super aversivo, sabe? De tipo, ai, meu Deus, que saco arrumar minha escrivaninha. Você pensa, cara, até que não foi tão ruim assim. Eu ri pra caramba com a minha mãe, com meu pai. Então, tentar tornar essas tarefas domésticas mais animadas, mais engraçadas, divertidas. Eu sei que a gente não tá bem humorado o dia inteiro, mas escolhe o dia que você tiver. E aí, quando o seu filho começar a arrumar o quarto, arrumar o armário, separar a roupa, colocar a mesa juntos. Filho, o que você quer que eu faça de sobremesa? Eu amo pavê. Então vamos fazer o seguinte, amanhã a gente vai fazer a receita de pavê, só que você vai fazer junto comigo. Então, em vez de ser, eu vou lá e vou fazer, então, se você quer, se vira, cozinha, tu já é adolescente, você pode ir lá fazer. Vamos fazer junto? O que a gente pode colocar nesse pavê, hein? Me dá uma ideia? E aí, vocês estão conseguindo visualizar o que eu tô falando? De, tipo, não ser delegar coisas, mas fazer junto? Porque quanto mais as tarefas domésticas tiverem um caráter menos aversivo e mais prazeroso, a probabilidade é que o seu filho engaje mais nessas tarefas e tenha um dia que ele faça de forma autônoma. Vai ter um dia que ele me fala assim, eu vi uma receita no Tudo Gostoso, que é o mais fácil do universo, que eu não consigo fazer, mas porque eu sou péssima na cozinha. Ele vai falar, hoje eu vou fazer uma sobremesa de surpresa pra vocês. E aí você vai ficar, nossa, meu filho que fazia nada, tá fazendo um pudim pra gente? Então, vamos reverter o jogo, vamos aproximar eles dessa forma, ok? Bernardo tá me vendo? Não tá, ele tá ajudando? Ai, que lindo. Rafa também? Gente, vocês estão um espetáculo. Tem que botar o Rafa junto com o Ben. Bom, então isso seria mais ou menos o que eu tava falando. Outra coisa, sejam coerentes na tarefa doméstica que vocês vão pedir, ok? Então, meu filho não pode mexer no fogão, mas ele pode colocar 2 colheres de farinha dentro do pote para mim? Ele pode misturar para mim? Então, vejam de acordo com a idade da criança, sendo criança, pré-adolescente ou adolescente. Jogar o lixo na lixeira, tem coisas muito simples, mas a gente tem que estimular a autonomia, certo? Deixa eu ver o que é mais. Outra coisa, que é uma coisa super simples, mas a gente esquece. A gente tem muito essa prática, né, de sempre apontar o dedo para as pessoas, ou ficar mandando, delegando, mas a gente às vezes esquece de elogiar. E às vezes você pensa, meu filho não ajuda, não faz nada, ele é imprestável. E aí o dia que ele faz, cri, 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 nada acontece. Ninguém elogia, ninguém fala nada, porque é mais do que o dever dele. Tudo bem, talvez seja assim, mas será que isso não pode se tornar um comportamento mais prazeroso e ser internalizado no repertório dele, se isso ele vê que é reconhecido pelo outro? É importante ver que o que a gente faz, o nosso esforço, tem um reconhecimento. Então diga, poxa filho, às vezes você acha que o armário dele continua uma zona, mas ele se esforçou. Fala, nossa filho, ficou muito melhor. Você tá mentindo? Não tá, você não falou que ficou, nossa, ficou maravilhoso. Perfeição. Não é.
Mas você falou que ficou muito melhor. Se ficou muito melhor, ele já tá vendo que ele tem capacidade. Isso pode estimular ele para aprimorar essa habilidade. Então, elogiem. E outra coisa que eu sempre falo, quando elogiar não é, nossa, ficou lindo o seu armário, nossa, ficou muito melhor, olha como agora tá mais organizado, agora aqui a gaveta é só de calça, aqui só disso, aquilo. Descrevam o comportamento que vocês estão elogiando, isso aumenta a probabilidade dele ocorrer, ok? Dica simples da vida, mas tem que ser tatuada no braço e não pode esquecer. Ensinar a pedir ajuda também. Ah, seu filho adolescente não sabe como arrumar uma coisa X, Y, Z. Fala, filho, não tem problema se não souber. Você me chama e eu faço junto com você. Então, mostrem que vocês estão em conjunto, tá? Isso vai trabalhar a melhora do relacionamento e menos conflitos, que estão acontecendo já muitos conflitos familiares. Outra coisa para vocês colocarem no quadro de rotina. Horário de dormir and de acordar. Porque todo mundo fica, eu preciso fazer meu filho acordar todo dia à mesma hora. Faça ele acordar também. Não precisa acordar aí com um galo cacarejando, porque ninguém, sem ter um compromisso, vai acordar tão cedo, né, gente? Eu mesma. Eu não tenho um compromisso cedo. Por que eu vou acordar cedo? Eu boto meu despertador 9, 9h30 e mesmo assim aperto 5 minutos a mais umas 5 vezes. Mas eu tenho um limite. No máximo 10 eu tenho que levantar. Quando eu voltar a trabalhar, vai ser essa realidade? Não vai ser, mas já está mais próxima. Então, é importante a gente ter essa regularidade no sono, porque lembrem, de novo, essa situação é passageira, é temporária. E quando voltar a época de escola, todo mundo vai ter que obedecer a regra de acordar e de dormir. E se a criança estiver dormindo muito tarde ou dormindo muito mal por conta do excesso dos eletrônicos, que eu já falei hoje, o que vai acontecer? Vai ser muito mais difícil ela conseguir acordar no horário certo para estudar. Então, fiquem atentos com isso. O que mais? Alimentação. Isso vale para todos os seres de qualquer idade. Cuidado, galera, com essa onda de Big Brother Brasil, que toda hora coloca lá iFood. Aí você fica, gente, é só colocar aqui no QR Code. Gente, você tem que pagar, assim, você gasta dinheiro, acho que as pessoas esquecem, sabe? Mas a comida não é de graça. Então, a gente está no momento de contenção de gastos. Qualquer pessoa independente, ok? Qual é o problema disso? Inclusive quem tem filhos, deles ficarem mal acostumados de ficarem comprando comida durante a semana. E aí, quando voltar à realidade, eu falar, ai mãe, que chata, antes você deixava eu pedir um Bob's durante a semana, agora não pode. Então, não vivam a vida, gente, como se não tivesse que ter regras e que quando acabar tudo isso é só apertar o botãozinho e todo mundo vai voltar numa boa, porque não vai. Tudo vai depender da rotina que vocês estão seguindo hoje. Não se esqueçam disso, ok? Então, aí é a realidade de cada um. Mas, por exemplo, eu tiver que comprar comida na rua, eu tento comprar só final de semana. Porque é um mundo sem fim, gente. Se você entra no iFood, nunca mais você quer ligar o seu fogão. Então, eu, por exemplo, não tenho esses aplicativos, porque eu não tenho limite. Então, eu prefiro nem ter. Entendeu? Tem pessoas que têm mais autocontrole. Se você não tem, use a habilidade de bloquear, de não ter, não baixar. Então, cuidado também com o excesso, né, dessa acessibilidade aos aplicativos, porque depois vai ser muito mais difícil. Gente, eu não faço ideia do meu tempo, porque não mostra reloginho aqui. Eu devia ter marcado um relógio, mas tá maravilhoso. A primeira live, vou aprender. O que mais tem de importante? Peraí, gente, que eu anotei 1000 coisas. 1, 2, 3... olha, eu tô no último, ótimo. Tá. Bom, gente, só um recado antes de a gente acabar. Pais. E quando eu falo pais, não é mãe e pai. É pais, homens, certo? E se não tiver nenhum homem aqui que seja pai, Tuba, eu sei que você não é pai, tá? Mas é um recado importante. Vocês precisam ser ativos em casa, ok? Porque quando vocês estão trabalhando, muitas vezes as mulheres também estão trabalhando. E aí, sabe o que acontece? Elas ficam sobrecarregadas, porque elas trabalham, elas têm que ser mãe, elas têm que ser professora, elas têm que ser um monte de coisa. E aí, muitas vezes, alguns pais, não estou generalizando, gente, porque eu tenho pais que são maravilhosos, mas tem outros que são burocráticos. Não sejam pais burocráticos, sejam participativos. E não é ajudar a sua esposa, é participar da educação do seu filho. É participar das tarefas domésticas, entende?
Isso faz parte, quando você casou lá, não é pra mulher, a esposa fazer as coisas, é pra fazer junto, né? Então, acho que é um momento importante de um exercício de empatia, inclusive para os homens, de, dentro dessa realidade que eles não podem sair de casa, eles são obrigados a ver todo o trabalho que as mães muitas vezes têm em casa e ficam sobrecarregadas. Então, não assistam sentados. Levantem e fale, deixa que hoje eu vou fazer o jantar, deixa que hoje eu vou ler uma historinha para ele antes de dormir. Isso é muito importante. Sejam mais empáticos. Eu acho que, não sei se eu sou muito otimista, mas eu tento ver sempre o lado positivo em tudo. Eu acho que essa experiência está para ensinar pra gente muita coisa. Empatia é muito grande, só que a gente fala na rede social empatia toda hora. E às vezes a gente não tem empatia com a pessoa que mora do nosso lado. Então, ajudem em casa, façam as tarefas, perguntem para a esposa de vocês, para a mãe dos seus filhos, o que eu posso fazer para que o seu dia seja mais leve. Talvez ela mereça de férias, né? Você não acha que uma semaninha ela merecia? Então, sejam participativos. Gente, acho que tá terminando, não sei. Obrigada pra todo mundo. Desculpa que eu tô falando super rápido. Eu não sei lidar ainda com essa história de live. Não sei nem se eu vou saber gravar. Se eu conseguir, eu compartilho aqui pra quem não assistiu desde o início, ver depois. Vou ver se eu consigo fazer um canal no YouTube pra falar de alguns temas de psicologia. E me sigam lá, porque só se vocês seguirem que eu vou saber se vocês estão gostando ou não estão. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, eu juro, tá? Obrigada por todo mundo que esteve aqui comigo. Se quiserem, sempre deem ideias. Eu vou gostar muito de receber comentários. Ajudem as pessoas que estão próximas de vocês também. Vamos fazer uma rede de apoio e que essa situação acabe o mais rápido possível para que a gente fique bem. Aproveitem para fazer uma reflexão, autoconhecimento e pensar o que essa experiência tem de positivo para nos ensinar. E fujam de noticiários por enquanto, tá bom? Um beijo, tava com muita saudade de falar com todos vocês, é muito bom. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Habilidades sociais, eu tô pensando já em falar alguns materiais, eu até trouxe umas caixinhas daquelas terapêuticas que eu botei lá no meu Face pra vocês ano passado, de mostrar como eu uso, mas podem mandar ideia assim que eu vou gostar, tá bom? Quanto tempo eu tenho, gente? Eu não faço ideia, não tem relógio aqui. Alguém sabe? Não? Então tá, eu vou esperar acabar. É isso, gente. Se cuidem. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Mas já tem 1 hora? Eu não sei. Eu acho que sim. Eu não sei. Que horas são? Ah, que bom. Fiquei feliz que vocês gostaram. Eu sei que esse horário não é muito bom, né? Depois vocês me dizem, porque eu acho que a maioria das pessoas está em casa esse horário, né? Por isso que eu botei à tarde, senão eu botaria outro horário. Posso encerrar? Alguém sabe como é que eu faço para gravar, para deixar salvo? É só eu encerrar? Se eu apertar encerrar, ele salva? Eu não faço ideia, gente. Gente, eu vou tentar, tá bom? Beijo. Delma, manda um super beijo pro Dudu. Tô morrendo de saudade dele. Vontade de agarrar essas crianças. Rose, manda beijo pro B também. Mário pro Rafa. Vai aparecer a opção depois de encerrar. Ah, então tá bom. Então eu vou lá, gente. Beijo, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.